Olá, eu sou Érica Fiore, atriz, cantora, produtora de conteúdo para os canais Levlog, GLTV e colecionadora de bonecas. Quem já acompanha o canal sabe que vez ou outra eu trago aqui alguns tutoriais e reviews, principalmente para Barbies e figuras em escala 1/6. Mas hoje teremos um conteúdo um pouquinho diferente. Sejam bem-vindos ao workshop de confecção de bonecas de pano. Nosso workshop será dividido em 4 aulas. Introdução, com curiosidades sobre a história das bonecas e os materiais a serem utilizados. Moldes e técnicas de costura, onde vou explicar diferenças e detalhes sobre a costura à mão e a costura na máquina. Tintas e cores, onde vou falar sobre as possibilidades de se usar tinta de tecido para customizar e enfeitar sua boneca. E cabelos e roupas. Para os alunos de licenciatura em teatro que estiverem participando da oficina, haverá também ainda ao final um encontro via Meet, online, para discutirmos sobre o processo, tirarmos dúvidas e mostrar o resultado. Para o público em geral, as dúvidas poderão ser respondidas aqui na seção de comentários do vídeo. Vamos começar? As TVs e revistas estão cheias de anúncios de novas bonecas, enchendo de brilho os olhos de muitas meninas e meninos. Isso é fácil saber. Agora, o que pouca gente sabe é que as bonecas nem sempre foram brinquedos. A Vênus de Willendorf, encontrada nas cavernas da Áustria, foi feita provavelmente há 30 mil anos. As bonecas existem há milhares de anos, desde os tempos das cavernas. E no começo de sua história, elas não serviam para brincar. Tinham quase sempre uma função religiosa, só podendo ser manuseadas por sacerdotes e curandeiros. Elas estiveram presentes em todas as civilizações do passado. Em cavernas pré-históricas de diversas partes do mundo foram encontradas pequenas bonecas esculpidas em pedra. Os cientistas as chamaram de Vênus, deusa grega que simboliza a fertilidade, pois os estudos revelaram que essas bonecas eram utilizadas em rituais que preparavam as mulheres para a gravidez e em cerimônias religiosas. Ao longo da história, as bonecas acompanham o desenvolvimento das civilizações. Os egípcios, por exemplo, faziam bonecas de terracota, uma argila modelada e cozida no forno. Elas eram chamadas ushbes, mediam entre 10 e 23 centímetros e costumavam ser colocadas nos túmulos dos faraós. Na Grécia Antiga, as bonecas tinham outras funções. As jovens costumavam oferecê-las às deusas na época do seu casamento, na esperança de ter filhos. É possível que o hábito de brincar de boneca tenha derivado dessas primeiras figuras religiosas, relacionadas à fertilidade feminina. Entre os romanos, era tradição celebrar, junto com as homenagens ao deus Saturno, em dezembro, festas particulares em que bonecas eram dadas de presente. Em maio, quando o deus Lares era festejado, erguiam-se altares com essas imagens. Bom, se as civilizações antigas usavam as bonecas para fins religiosos, quando será que elas começaram a servir para brincar? Há um mistério nessa história. Em Herculano, cidade do Império Romano destruída por uma erupção do vulcão Vesúvio no ano 79 de nossa era, foi encontrado, totalmente preservado pela lava, o corpo de uma menina abraçada à sua boneca. No sarcófago da Imperatriz Maria, esposa do imperador romano Honorius, morta no século III de nossa era, cientistas encontraram uma boneca do tamanho de uma Barbie, toda articulada. Ela tinha um enxoval e joias feitas sob medida, do mesmo jeito que a boneca moderna. Seria um brinquedo ou mais um objeto religioso? A dúvida persiste, mas sabemos que no século XVIII, quando as indústrias começaram a se multiplicar pela Europa, as bonecas se popularizaram como brinquedos infantis. Desde então, vários materiais foram usados para fabricá-las, como madeira, louça, biscuit, plástico e borracha. De qualquer forma, uma coisa é certa: as bonecas já garantiram e vão garantir muitas tardes de brincadeiras entre as crianças de todo o mundo. E a partir de agora, vamos ver os materiais que iremos utilizar na construção das nossas bonequinhas.
Há uma diversidade enorme de tecidos no mercado hoje. O ideal é que sejam usados tecidos que não desfiem e que tenham textura lisa se você quiser pintá-los. Também é apropriado usar tecidos mais grossos ou durinhos, para que a boneca se mantenha firme por muito tempo. Bons tecidos são os de base de algodão, como brim ou ainda tecidos como feltro, muito utilizados em vários tipos de artesanato. Outros tecidos mais moles, coloridos e com texturas e estampas, podem servir para fazer as roupas das bonecas, que veremos em uma próxima aula. Para preencher a boneca, poderão ser utilizados materiais como bolinhas de isopor ou espuma e ainda sobras de lã e dos próprios tecidos que foram cortados para fazer as bonecas. Para quem deseja comprar material especializado, recomendo a lã sintética, conhecida também como acrylon, que dá ainda mais firmeza para o corpinho das bonecas. Outros materiais que poderão ser utilizados são tesoura, cola para tecido, linha e agulha, ou ainda, se você possuir uma máquina de costura, falaremos sobre a diferença da costura à mão e à máquina na próxima aula. Também precisaremos de lã para fazer cabelos, tintas de tecido para pintar expressões faciais, se assim quiserem, e aviamentos para enfeitarmos as bonecas. Muitos desses materiais podem ser encontrados em lojas de tecidos e aviamentos, armarinhos, supermercados. Mas você também poderá fazer as bonecas com quaisquer desses materiais, caso já tenha em casa, inclusive roupas que deseja reciclar. Na próxima aula, falaremos sobre a diferença da costura na mão e na máquina e as diferentes técnicas que poderemos utilizar em cada uma dessas. Também falaremos como você mesmo pode desenhar e fazer o molde do corpinho das bonecas. Até lá!